Em Efésios capítulo 3, versículo 11, Paulo diz que Deus tem um eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo afirma que todos nós fomos chamados segundo este propósito. O que significa isso? Afinal, qual é o plano de Deus para o seu povo? Esse plano é geralmente conhecido como o decreto de Deus. E Paulo resume o decreto de Deus em 5 declarações extraordinárias em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Em primeiro lugar, Paulo diz que Deus conheceu eternamente o seu povo. Nos conheceu no sentido de um relacionamento íntimo com Ele. Ou seja, Ele nos amou com um amor eterno. Sendo assim, a fonte da nossa salvação não está em nós, mas tão somente no amor precioso de Deus. Nos conselhos de Deus, além de amados, nós fomos predestinados para a salvação. Aos que conheceu, Ele os predestinou. Predestinar significa escolher antecipadamente. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Foi uma eleição incondicional, porque foi conforme o conselho da sua própria vontade. Em terceiro lugar, no propósito de Deus, Ele determinou que os predestinados seriam chamados eficazmente para a salvação. Aos que predestinou, a esses também chamou. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ele escolhe e Ele chama. Ao chamar, o Espírito Santo muda as disposições íntimas da alma. Por isso, é um chamado irresistível. Jesus disse também que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, é um chamado eficaz. No conselho eterno, Deus também decidiu justificar aqueles que Ele chamou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Justificação é o ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador justo com base nos méritos de Cristo Jesus. Em Cristo, portanto, Deus nos declarou inocentes em seu tribunal. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E por fim, no propósito de Deus, também consta que aos que Deus justificou, a esse também glorificou. Essa é a garantia da vida eterna. Mesmo vivos na terra, já temos a garantia da vida eterna, pois já estamos assentados à direita do Pai nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pelo decreto de Deus, o céu já é uma realidade para os eleitos, de modo que o verdadeiro cristão não pode perder a sua salvação, porque do começo ao fim, ela é uma obra exclusiva da graça de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Pelo contrário, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta é a segurança da vida eterna.